Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo, professor de Geografia, e hoje nós iremos abordar o tema dos movimentos da Terra, os movimentos terrestres. Essa aula é referente ao sexto ano do ensino fundamental, na segunda semana do PET 4. Bom, um resumo breve do que nós iremos estudar na aula de hoje. Iremos rever um pouco os conceitos de localização no espaço geográfico, definindo mais ou menos aí, sobre os paralelos, meridianos, as coordenadas geográficas. E aí depois iremos abordar especificamente os movimentos terrestres, primeiramente o movimento de rotação da Terra, depois o movimento de translação da Terra e, ao mesmo tempo, nós iremos também abordar as consequências desses movimentos na nossa vida, porque muitas vezes a gente estuda sobre esses assuntos e muitas vezes muitos de vocês, estudantes, ficam assim, mas em que isso afeta a minha vida? E nós vamos perceber que tanto o movimento de rotação como o movimento de translação, eles afetam diretamente a nossa vida e o nosso cotidiano. E nós vamos entender aqui como que esses movimentos eles acontecem e quais são as consequências práticas desses movimentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver um pouco sobre a localização no espaço geográfico. Em termos de localização no espaço geográfico, nós temos dois conceitos interessantes, que é a latitude e a longitude. Uma breve explicação sobre isso. O que seria a latitude? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao paralelo do Equador, enquanto a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. E aí nós temos a definição de latitude e longitude. Além disso, nós temos a divisão do globo terrestre de duas formas. Nós temos o hemisfério norte e sul, que eles são divididos, essa divisão ela é resultado da linha do Equador. O paralelo do Equador é uma linha imaginária que vai dividir o planeta em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich, ele também vai dividir o planeta em duas partes ou dois hemisférios, só que em uma posição diferente. Nós vamos ter o hemisfério leste, que é o hemisfério oriental, e vamos ter o hemisfério oeste, que é o hemisfério ocidental. Essa imagem aqui, ela vai mostrar qual que é a diferença que nós vamos ter aí entre paralelos e meridianos. E aí, uma forma assim, bem simples de explicar, a gente costuma falar o seguinte, que os meridianos são linhas verticais e os paralelos são linhas horizontais, para que vocês entendam como que funciona. E aí nós temos o meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0 grau, e aí nós vamos ter os hemisférios leste e oeste, e o paralelo do Equador, que vai dividir o planeta, como eu disse, em hemisférios norte e sul. Como eu disse para vocês, as coordenadas geográficas, o que são essas coordenadas? Ela vai ser o ponto de encontro de um paralelo com um meridiano. E qual que é a função de uma coordenada geográfica? A coordenada geográfica é uma ferramenta importantíssima para nos auxiliar na localização no espaço geográfico mundial. Nós temos que pensar o seguinte, que em todo o espaço mundial, nós vamos ter a definição de uma localização. E essa localização, ela é feita com base em coordenadas que vão ser tanto de latitude como de longitude. Então, para formar uma coordenada geográfica, nós temos que ter o encontro de um paralelo, que vai indicar a latitude, e de um meridiano, que vai indicar a longitude. E aí o cruzamento dessas duas linhas imaginárias vai formar um ponto que, no caso, vai ser a coordenada geográfica. Como eu disse, toda coordenada geográfica ela possui dados de latitude e de longitude. A latitude ela vai ser sempre norte,
ou sul, ou então 0 grau, quando a latitude ela for correspondente exatamente ao paralelo do Equador, e a longitude ela vai ser leste, oeste ou 0 graus, quando ela corresponder exatamente ao meridiano de Greenwich. Então, nós temos que entender o seguinte, que o paralelo do Equador é o paralelo 0 grau, que divide o mundo em 2 hemisférios. O meridiano de Greenwich é o meridiano 0 graus, que é o meridiano que também vai dividir o planeta em 2 partes, em 2 hemisférios. Esse mapa, esse planisfério, digamos assim, ele é bem interessante porque ele apresenta as coordenadas de latitude e de longitude, né? Ele vai ter os paralelos com os seus graus e o meridiano com os seus graus. Observem que ele tem 4 pontos, ele tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Como que a gente vai definir essas coordenadas? Por exemplo, se vocês observarem lá no ponto A, o paralelo do ponto A é o paralelo 50 graus. Como esse 50 graus ele está acima da linha do Equador, ele está ao norte da linha do Equador, então ele vai ser 50 graus norte, tá? Correspondente a essa linha imaginária, e a longitude aqui ela é 100 graus. No caso aqui, a longitude ela está a oeste de Greenwich, ou seja, a coordenada do ponto A, a coordenada geográfica do ponto A, ela vai ser de 50 graus norte e 100 graus oeste. E aí, com esse mapa, a gente consegue entender bem, não é? E visualizar os pontos de encontro de um paralelo com o meridiano. Então, cada ponto de encontro desse vai ser uma coordenada geográfica que, como eu disse, tem a função justamente de localizar os pontos no espaço geográfico mundial. Passando um pouco para frente, depois dessa parte de localização no espaço geográfico, de definir o que é paralelo, o que é meridiano, como que se forma uma coordenada geográfica, nós vamos agora para o tema mais específico da aula de hoje, que são os movimentos terrestres, iniciando pelo movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. E aí, para facilitar um pouco mais, a gente costuma falar assim, que é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, não é? Então, quando a gente analisa o movimento de rotação da Terra, é aquele movimento que ela realiza, o planeta ele vai realizar em torno de si mesmo. A Terra, o planeta Terra, ele completa uma rotação completa ao final de um dia. Então, dessa forma, nós podemos concluir que o movimento de rotação da Terra, ele dura aproximadamente 24 horas. E aí, ao final de uma rotação completa, nós temos então aí a duração de um dia inteiro. Uma informação muito importante que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma questão prática sobre isso, é que a rotação ela ocorre de oeste para leste, não é? Por isso que é importante a gente fazer essa análise, essa comparação do que eu falei anteriormente, do que eu falei antes, sobre os hemisférios, né? Hemisfério leste, hemisfério oeste, para que a gente entenda como que funciona essa questão de localização no espaço geográfico. E é interessante a gente saber dessa informação, que a rotação ela vai ocorrer, no caso, de oeste para leste. Essa imagem aqui, ela retrata um pouco sobre o movimento de rotação da Terra, deixando evidente ali que ela ocorre de oeste para leste. E o interessante que a gente vai ver também é justamente o seguinte, como a Terra ela faz essa rotação, então nós podemos definir da seguinte forma, que sempre metade do planeta vai ser dia e a outra metade vai ser noite, não é? E aí a gente partindo do princípio que a rotação ela é constante, então o tempo todo vai estar amanhecendo em alguma parte do planeta e vai estar anoitecendo em outra parte
do planeta, já que, como eu disse, o movimento de rotação ele vai ser constante, ele vai acontecer constantemente no espaço mundial. Então, aí a gente já percebe uma primeira consequência prática do movimento terrestre na nossa vida, que é a diferenciação do dia e da noite. Como eu disse, o movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas, ele é responsável pela separação entre o dia e a noite e, voltando mais uma vez, mas é uma informação muito importante, por isso que a gente repete, não é? Que devido ao tamanho e o formato da Terra, sempre enquanto uma parte da Terra é dia, em outra parte da Terra vai ser noite, não é? A gente costuma falar o seguinte, nossa, agora está anoitecendo e do outro lado do mundo está amanhecendo, não é? É uma forma que a gente usa no dia a dia de falar, mas realmente é o que acontece. Se aqui está anoitecendo, do outro lado exatamente do planeta vai estar amanhecendo devido ao tamanho e ao formato do planeta. Passando para frente aí no conteúdo, além do movimento de rotação, nós vamos ter também o movimento de translação da Terra. O que seria esse movimento de translação? A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, nós temos que pensar o seguinte, que a Terra realiza a rotação em torno de si mesma e, por estar no sistema solar, está sujeita ao eixo gravitacional do Sol, então a Terra também ela vai realizar esse movimento de translação, que é quando ela dá essa volta completa em torno do Sol. E uma translação completa, ou seja, o movimento completo da Terra em torno do Sol, vai durar 365 dias, que no caso vai ser um ano, né? Então esse movimento, ao final de uma translação, né, passou-se um ano. E ao longo da translação, a incidência da radiação solar ela sofre alterações na superfície terrestre. A gente vai perceber justamente o seguinte, que ao longo do caminho que a Terra faz nesse movimento de translação, o percentual, a quantidade de luz e calor do Sol que a Terra vai receber, ela não é igual em todo o planeta. Ela vai se diferenciar de acordo com a posição de cada local do planeta. Essa imagem é uma imagem que retrata, não é? A Terra e a sua posição em relação ao Sol e a direção do movimento de translação. Interessante que essa linha vermelha que está ali na parte superior aqui do planeta Terra, ela vai indicar a rotação, né? E aí a gente conclui que, ao mesmo tempo que a Terra realiza a rotação, ela faz a translação neste sentido aqui. E essa animação aqui, ela nos dá justamente a ideia do que eu falei, né? Observem que ao longo do percurso da Terra, a parte clara e a parte escura do globo terrestre, ela vai se diferenciando. E aí a gente percebe justamente o que eu falei anteriormente, que ao longo do movimento de translação, algumas regiões do planeta vão receber mais radiação solar do que outras regiões. E nós vamos ver daqui a pouco que isso tem uma interferência muito grande no nosso dia a dia, que é a variação das estações do ano. Então, essa animação é bem interessante, que ela nos permite fazer essa análise do movimento de translação da Terra. O movimento de translação ele vai resultar nas 4 estações do ano, né? E aí nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno, que são as 4 estações. E vocês também devem ter observado uma coisa interessante, que o eixo da Terra ele é inclinado, né? E essa inclinação do eixo terrestre, juntamente com o movimento de translação, vai fazer com que as estações do ano elas sejam diferentes nos hemisférios norte e sul. Vocês devem estar lembrados, se estão atentos, que eu falei lá no início que nós temos a linha, o paralelo do Equador, que ele vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E aí nós vamos ter uma diferenciação das estações do ano nesses hemisférios latitudinais.
essa imagem aqui, ela mostra justamente isso que eu estou falando, não é? Se nós observarmos, nós temos aqui como se fosse 4 demonstrações do planeta, que são, no caso aqui, vai ser a variação das 4 estações do ano. E aí a gente percebe que a quantidade de luz do Sol que vai incidir, que vai chegar em cada parte da Terra nesse período, ela vai ser diferente. E nós temos 2 nomes para poder explicar as mudanças de estação do ano, que são os solstícios e os equinócios. Os solstícios, eles vão marcar o início do verão e do inverno nos hemisférios norte e sul. E nos dias de solstício, o dia e a noite no planeta, eles têm durações diferentes. Então, no solstício, a gente vai ter uma diferenciação da duração entre o dia e a noite. Já nos equinócios, eles marcam o início da primavera e o outono nos hemisférios norte e sul também. E nos dias de equinócio, a duração do dia e da noite no planeta, ela vai ser praticamente a mesma. Essa imagem ela mostra justamente o que eu falei, a translação e as estações do ano. E aí a gente percebe que nos solstícios e nos equinócios, nós temos as mudanças de estação, só que elas são diferentes nos hemisférios latitudinais, ou seja, nos hemisférios norte e sul. Por exemplo, em junho, aqui em junho, nós temos o solstício. No hemisfério norte, nós vamos ter o solstício de verão. Os países localizados no hemisfério norte vão estar entrando no verão, enquanto o hemisfério sul, ao sul da linha do Equador, né, ou seja, os países que estão ao sul do Equador, eles vão estar entrando no inverno, que inclusive é o nosso caso. Nós aqui no Brasil, mais especificamente no estado de Minas Gerais, né, na região sudeste, no mês de junho, nós saímos do outono e nós entramos no inverno. No nosso caso aqui, vai ser o solstício de inverno. Enquanto no hemisfério norte, pegando um exemplo aí, os Estados Unidos e o Canadá, que são países americanos que estão no hemisfério norte, nesse período que nós entramos no inverno, eles vão entrar no verão, porque eles estão no hemisfério norte e nós estamos no hemisfério sul. Uma coisa importante da gente entender é justamente isso. Os movimentos de rotação e de translação, eles ocorrem simultaneamente. Como assim? Rotação e translação ocorrem ao mesmo tempo. A Terra ela não para de girar em torno de si mesma para girar em torno do Sol e vice-versa. Ela faz, todos os dias ela completa uma rotação e nesse meio tempo ela vai também seguindo com o seu movimento de translação. Então, diariamente, a Terra realiza uma rotação completa e, ao longo de um ano, né, no decorrer de um ano, nós temos uma translação completa. E como a rotação ela ocorre de oeste para leste, as regiões localizadas mais a leste do planeta estão horas adiantadas em relação ao oeste. Um exemplo que eu costumo utilizar muito em sala de aula é o seguinte: o Japão é um país que ele está mais a leste da gente, não é? Inclusive, a diferença que tem de horas entre o horário de Brasília, que é o nosso horário aqui, e o horário do Japão são de 12 horas. Então, por exemplo, se aqui para a gente são 9 da manhã, lá vai ser 9 horas da noite no mesmo dia. Se nós pensarmos que o Japão está a leste do Brasil, então eles vão estar horas à frente, ou seja, horas adiantados em relação ao Brasil. Então, sempre a gente analisa dessa forma. As porções mais a leste, as porções mais orientais estão horas adiantadas em relação às porções mais ocidentais do planeta. A inclinação do eixo terrestre resulta na diferenciação das estações do ano de acordo com os hemisférios latitudinais, norte e sul, é o que eu falei. A translação, juntamente com a inclinação da Terra, vai diferenciar as estações do ano nos hemisférios norte e sul. E uma curiosidade importante, nas regiões polares, em virtude da distância em relação ao paralelo do Equador, há o predomínio do dia no verão e da noite no inverno, devido à sua posição em relação ao Sol. E aí a gente percebe isso nessa imagem, dos solstícios aqui. No caso aqui, ó,
verão no norte e inverno no sul. A gente percebe o quê? Que no Polo Norte vai ter um predomínio do dia, no Polo Sul, um predomínio da noite. E na outra imagem, que é inverno no norte e verão no sul, ocorre a inversão. O predomínio da noite no hemisfério norte, o predomínio da noite no Polo Norte, o predomínio do dia no Polo Sul. Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Estudem bastante, aprimorem seus conhecimentos e, principalmente, fiquem em casa. Até a próxima aula.